Olá, sejam bem-vindos! Aqui é o Mental Tip, o podcast onde o conhecimento dobra a cada informação. Este é o 15º episódio da nossa série de 24 que cobre a Bíblia, o Novo Testamento. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os demais episódios. Se este conteúdo agregar algo para você, considere compartilhar com um colega. Pensa só nisso. Uma tentativa violenta de esmagar um movimento acaba sendo, na verdade, o motor que o espalha pelo mundo. Parece contraditório, né? Mas é exatamente essa a história impressionante que a gente vai desvendar hoje, direto dos capítulos 8 e 9 de Atos dos Apóstolos. Tudo começa com uma morte. Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, é apedrejado, mas a morte dele não é o fim da história. Na verdade, é o estopim que acende uma perseguição organizada e violenta contra a igreja que estava nascendo ali em Jerusalém. E bem no centro desse furacão está um homem chamado Saulo. E ele não está só assistindo, não. Ele é a força por trás da perseguição. Um cara brilhante, cheio de zelo, com uma missão muito clara: arrancar pela raiz esse novo movimento. Ele ia de casa em casa, arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele era o inimigo número 1. E é aqui que a história tem uma virada muito irônica. Dá uma olhada nesse contraste. Saulo, na sua fúria para acabar com a igreja, se torna, sem querer, o maior agente de expansão dela. Cada porta que ele arrombava, cada família que ele espalhava, acabava plantando as sementes da mensagem ainda mais longe, cumprindo exatamente o que Jesus tinha falado para os seus seguidores. E essa fuga forçada acaba se tornando uma espécie de bênção disfarçada. Pessoas como Filipe, um dos líderes da igreja, são obrigadas a sair da sua zona de conforto. E ao fazer isso, eles levam a mensagem para lugares e povos que até aquele momento eram considerados, digamos, fora de cogitação. E a primeira parada de Filipe? Samaria. Para a gente, hoje, isso pode não parecer grande coisa, mas naquela época era como entrar em território inimigo. Judeus e samaritanos, eles não se falavam. Existiam séculos de ódio e desprezo entre eles. E ponto final. E o que acontece em Samaria é simplesmente impressionante. A cidade que antes era cheia de desconfiança, de repente, explode de alegria. Pessoas são curadas, libertas e a atenção é total. Até um famoso mágico da região, um tal de Simão, fica tão impressionado com o que vê que ele mesmo se junta ao movimento e é batizado. Mas claro, nem tudo é perfeito. O tal do Simão, o mágico, ele vê o poder do Espírito Santo não como um presente, mas como um truque novo que ele podia comprar. A oferta de dinheiro dele para ter esse poder gera uma resposta bem dura de Pedro, que deixa uma lição fundamental aqui. A fé não se compra. Não é uma transação, é uma transformação de coração. Ok, Samaria foi alcançada. Uma barreira histórica gigantesca caiu. Mas a pergunta que fica é: e agora? Até onde mais essa mensagem pode ir? Existe algum limite? Ou será que não? A resposta vem de um jeito que ninguém esperava. Uma orientação divina guia Filipe para uma estrada deserta, um lugar que aparentemente não tinha nada de especial. Mas é ali, no meio do nada, que o evangelho está prestes a dar seu próximo grande salto. Pensa na cena. Um oficial da Etiópia, cara de alto escalão, voltando para casa e lendo um pergaminho antigo do profeta Isaías. Ele está intrigado, mas não está entendendo nada. De repente, um estranho aparece, faz a pergunta certa e conecta todos os pontos daquela profecia direto com Jesus. Num instante, tudo faz sentido. A vida daquele homem muda para sempre. E a mensagem é levada para um novo continente. E enquanto o evangelho vai se espalhando pelos cantos da terra, a história volta os olhos para o homem que, ironicamente, começou tudo isso. Saulo, o perseguidor, está prestes a se tornar o protagonista de uma das viradas mais dramáticas e importantes da história. Saulo está na estrada para Damasco. Ele está literalmente respirando ameaças. A determinação dele é total. Ele não está só cumprindo ordens, ele está numa missão pessoal de destruição, com autorização para prender e levar para Jerusalém qualquer seguidor de Jesus que encontrar. Cada passo dele é um passo em direção a mais sofrimento. E então, no meio da poeira e do calor da estrada, uma luz. Uma luz vinda do céu tão brilhante que o cega e o joga no chão. Ele cai, desorientado. E aí, uma voz. Uma voz que o chama pelo nome e faz uma pergunta que vai virar o mundo dele de cabeça para baixo.
Pensa só nessa inversão de papéis. O homem que arrastava os outros para a prisão agora está sendo levado pela mão, cego e totalmente dependente. Que humilhação maior poderia existir para um homem tão orgulhoso e autossuficiente? É o símbolo perfeito da sua própria cegueira espiritual. E quando Saulo, temendo, pergunta quem está falando, a resposta muda tudo. Ele não estava lutando contra um grupo de hereges. Ele não estava perseguindo apenas pessoas. Ele estava lutando contra o próprio Jesus. Num instante, toda a vida dele, todas as certezas simplesmente desmoronam. Agora, se coloca no lugar de Ananias, um discípulo em Damasco. Ele recebe uma ordem divina para encontrar e curar o homem mais temido pela sua comunidade. O cara que veio para a cidade justamente para prender gente como ele. O que faria? O medo de Ananias é real, faz todo sentido. Mas a ordem de Jesus revela um plano que desafia qualquer lógica. O inimigo foi escolhido. A obediência de Ananias, mesmo com medo, é a peça que faltava para a transformação final de Saulo. O inimigo está prestes a se tornar um apóstolo. Ananias vai, encontra Saulo e o toca. E nesse momento é como se algo quebrasse por dentro e por fora. As escamas, físicas e espirituais, caem dos olhos dele. Ele consegue ver. Pela primeira vez, ele realmente enxerga. E o primeiro ato desse homem renascido é ser batizado, se juntando à mesma comunidade que ele tinha jurado destruir. E a mudança é instantânea, não tem hesitação. Saulo vai direto para as sinagogas e começa a pregar a mesma mensagem que ele tentava silenciar. A confusão é total, as pessoas não entendem nada. O caçador se tornou a caça, e agora são seus antigos aliados que conspiram para matá-lo, forçando-o a fugir para salvar a própria vida. E com o seu maior inimigo agora jogando no mesmo time, a igreja encontra um período de paz. A perseguição, que ameaçava destruir tudo, ironicamente, acabou fortalecendo a comunidade de formas que ninguém esperava. E a igreja, unida e revigorada, continuou a crescer. Então, depois de acompanhar essa história incrível, o que fica? Que lições a gente pode tirar desses eventos que literalmente mudaram o curso da história? Bom, primeiro, a dificuldade pode ser o combustível para o crescimento. O que foi feito para ser uma barreira se tornou uma ponte. Segundo, essa mensagem não tem fronteiras, alcançou os samaritanos, um oficial africano e o mais chocante, o seu maior inimigo. E terceiro, ninguém, absolutamente ninguém, está tão longe que não possa ser alcançado. E isso nos deixa com uma última pergunta para refletir. Se o maior inimigo de uma causa pode se tornar seu maior defensor, o que isso revela sobre o poder da transformação? E talvez mais importante, o que isso revela sobre o nosso próprio potencial para mudar? No próximo episódio, veremos como o Evangelho ultrapassa novas fronteiras e alcança gentios, mostrando que a mensagem de Jesus é para todas as nações. Para aprofundar sua experiência, recomendo a leitura do capítulo correspondente. Nada substitui o contato direto com o texto bíblico. Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada informação.